Juventude Zion e tem servido na EAD Dom Pedro II também como diácono. Solteiro, nasceu em Guaratinguetá, mas cresceu na cidade vizinha de Pindamonhangaba. Aos 20 anos, devido ao trabalho como militar da FAB, veio para Anápolis, onde reside. Hoje, aos 25 anos, cursa o 6º período de pedagogia pela Uninter e tem crescido no Ministério da Palavra e como um jovem líder. Por isso, vamos recebê-lo com aplausos e muita alegria. Matheus Correia. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Continue de pé. Continue de pé nesse espírito de adoração ao Senhor, meus irmãos. Quem aqui sentiu a presença do Senhor nessa noite, irmão? Glória a Deus. Meus irmãos, isso é Zion, um lugar da presença de Deus. Assim como o Monte Sião, em Jerusalém, representava o lugar da presença de Deus, do templo, aqui também nós cremos como juventude, que nós somos os portadores da presença de Deus no mundo. E é com esse espírito de adoração, aleluia, que eu quero te pedir para abrir, quem tiver com a Bíblia, em Filipenses 2, verso de número 5. Filipenses 2, 5, nós vamos reler esse versículo. Amém. O rapaz, menino Micaias hoje está ágil, hein? Hoje, Micaias vai nos ajudar muito. Vai estar no jeito. Amém? Então vamos ler junto aqui no telão? Vamos ler todo mundo junto? No 3, hein? Todo mundo junto no 3. 1, 2, 3. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Amém. Só até aí. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer uma jornada para entender mais do que significa ter a mente de Cristo. Hoje nós vamos passear, quem ama a Bíblia aqui? Amém? Então hoje nós vamos passear na Bíblia, nós vamos fazer uma jornada para entender mais do que é ter essa nova mentalidade. Podemos viver assim como nós cantamos, que mesmo em meio à Babilônia, nós não vamos nos prostrar, nós seremos diferentes. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, agradeço a Deus pela sua vida. Tem muitos amigos aqui essa noite. Eu já vou te dar o primeiro insight da mensagem. Não crie networks, faça amizades. Esse é o lema do reino de Deus, um reino de amigos. Enquanto o mundo tenta usar relacionamentos a favor, não use pessoas. Crie relacionamentos, sirva a vida de pessoas. Vivemos em um reino de amigos. Eu agradeço a cada amigo, a cada irmão que está aqui. Se eu não conseguir te cumprimentar, falar contigo, me perdoa. Mas eu amo a tua vida, eu estou feliz de verdade de te ver aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, eu te adoro pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu infinito amor sobre a minha vida, ó Pai, e sobre a vida de cada um de nós que está aqui nessa noite. Eu peço a ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu poder seja manifesto em nós, que a tua glória seja revelada através de nós e que não seja, ó Pai, apenas eu, mas o teu Espírito através de mim. E eu peço a ti, Espírito Santo, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer entregar ao teu povo nesta noite, ó Pai, que o Senhor desperte corações, que o Senhor gere arrependimento, gere um genuíno quebrantamento no coração de cada um de nós, e eu clamo a Ti, meu Pai, a mesma oração que o profeta Abacuque fez. Faz de novo, faz na nossa geração, faz no nosso tempo, faz no nosso meio. Espírito Santo, encha-nos com a tua presença, derrame dons sobre nós nessa noite. Cristo, batize com o Espírito Santo, em nome de Jesus que eu te peço, Pai, em nome de Jesus que eu te peço, Santo Espírito, em nome de Jesus que eu clamo a Ti, meu Cristo e Salvador. Manifeste-se ainda mais aqui nessa noite. Toque ainda mais as nossas vidas e que saiamos daqui com o entendimento transformado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar assento, deixe sua Bíblia aberta, porque hoje nós vamos começar a jornada de um jeito diferente. Tá no jeito vídeo aí, Micaes? A gente vai passar um vídeo curto, que no primeiro momento você não vai entender, ou talvez vai. Mas eu prometo que vai fazer sentido com a pregação. Então, peço que você preste atenção e observe detalhadamente o que nós vamos assistir. Vem? able to grow straight in our mission.
Shout propaganda. Shout. Shout out his name. Nothing about the gods. It's good. Even the Lord spoke to you. The party wants you to believe we are prepared, so as to turn all religions away from their hatred. Good business. He is a good. The real rulers of the state. You know the fish from the doors. He the awesome. They will be the outbreak connects. People don't say that. No one. The party doesn't say that. All the sorts of stuff. You need to be Amém, meus irmãos. Alguém aqui já tinha visto essa cena antes? Não? Ninguém? Graças a Deus. Amém. Alguém entendeu a cena? Eu, para sentir o ódio, estava em inglês, graças a Deus, que em português ia ficar ainda pior. Mas dava para sentir a fúria no olho do pessoal. Tinha um lá que parecia um zumbi gritando. Misericórdia. Meus irmãos, essa cena é a cena de um filme, e o nome do filme é 1984. Esse filme, ele foi inspirado no livro do mesmo nome, 1984, do escritor inglês George Orwell. É um nome meio difícil, mas esse é o nome do autor. Esse livro foi lançado no início do século XX, 1949, e ele veio em meio a um contexto pós-nazismo e fascismo e em meio à União Soviética tomando ascensão na Europa. Esse livro, ele carrega uma crítica política muito forte de um sistema, de uma maneira de governo. Mas talvez você se pergunte, tá bom, Matheus, entendi, mas eu não estou numa aula de sociologia, o que esse livro tem a ver com a gente? Mas o que esse livro, filme, o que essa obra retrata para nós é uma revelação, ou vamos usar um termo bem cristão, pastor Hugo adora esse termo, é uma encarnação do que espiritualmente acontece no mundo. Mas não no sentido positivo, mas no sentido maligno. No universo de 1984, o mundo é governado pelo grande irmão, que é o supremo ditador, o supremo senhor do país que eles vivem. Nesse país, o grande irmão lidera o partido, que é aquela cena final, aparece Ing Sok, aquele símbolo é o do partido deles. E esse partido rege toda a cultura desse país. Então, eles têm uma lei que pensar é crime. Literalmente chama crime pensar. Você pensa como o partido quer que você pensa, você acredita no que o partido quer que você acredita. Existe o Ministério da Verdade, que altera a verdade, ele altera a história. E aí tem uma cena do filme que fala que quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. Ou seja, a partir do controle da história, de reescrever a história, de manipular as massas, eles governavam o mundo. A um nível de manipulação que eles inventaram uma língua nova. Então, era novilíngue, que era uma língua, um idioma que eles inventaram, que, propositalmente, ela tirava palavras do vocabulário. Ela minava palavras do vocabulário. Eu não sei se você já viu algo parecido hoje. Talvez você não possa falar algumas coisas em certos espaços por aí. Mas era assim que eles controlavam, dominando a comunicação, manipulando as massas. E essa cena é uma cena em que tem um revolucionário, um suposto revolucionário, e aí eles colocam a cena desse revolucionário e a massa começa a xingar, começa a ofender. E você vai perceber que tinham algumas pessoas, em especial tinha um homem que no começo ele estava só quieto, observando. E aí, de repente, no meio, todo mundo ofendendo, ele começou a gritar também e começou a ofender.
Porque naquele meio, um começa a influenciar o outro, então um denunciava o outro, um acusava o outro, um pressionava o outro, numa cultura popular que pressionava a viver debaixo desse sistema. Era assim que funciona a distopia de 1984. Quem quiser, o filme tem disponível na Prime, é um vídeo muito interessante, é um filme muito interessante, não é um filme divertido, mas é interessante. Mas o que mais me chamou a atenção e o porquê eu trouxe isso para nós hoje, é para entendermos que por vezes, até a ficção, ela revela coisas do que espiritualmente acontece no mundo. Os grandes governos do mundo, os grandes ditadores, os governos totalitários, eles não nasceram simplesmente de uma invenção humana. Mas isso vem a partir de um mal maior, que começa a penetrar na vida do homem, começa a manipular a vida do homem. E alguns líderes totalmente entregues a esse mal, eles encarnam isso de maneiras jamais vistas. E aí o que acontece espiritualmente, por vezes eles tentam encarnar fisicamente. Vimos no fascismo, vimos no comunismo, e ainda existem países que vivem assim. O que eu quero te dizer hoje é que existe um governo, existe um grande irmão que rege o nosso mundo. Não apenas um país, mas que governa sobre o Brasil, governa sobre a Inglaterra, governa sobre a Europa. E eu não estou falando nesse momento de Jesus, mas eu estou falando do concorrente. João disse na sua primeira carta, o mundo jaz do maligno. O mundo é governado pelo mal. Cristo venceu na cruz, sim, mas até que ele volte plenamente e restaure a nova ordem, ele deu legalidade ao inimigo atuar nesse mundo. Menos na sua igreja, mas diante de todos que vivem distante dele. Então, para você entender melhor isso, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Segundo texto da nossa jornada, é um texto paulino, está aqui, Efésios capítulo 2, verso de número 1. Esse é um dos textos que eu mais tenho apreço na Escritura, um dos textos que mais mexe comigo, justamente por conta da intensidade. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Amém? Então assim diz o texto. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. Preste bem atenção. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo da vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Amém. Só até o verso 3. Meus irmãos, esse primeiro trecho do capítulo 2 de Efésios, ele é muito profundo. Porque aqui Paulo nos chama a atenção para algo que às vezes a gente não enxerga, não percebe. Porque por vezes é muito sutil. Mas o mal, ele é senhor sobre a humanidade hoje. O príncipe da potestade do ar é Satanás. É o diabo. E ele e seus demônios têm manipulado a humanidade durante eras. Criando ilusões, criando mentiras. A Bíblia usa muito o termo da Babilônia, justamente porque desde Gênesis, na Torre de Babel, depois o que a Babilônia representou para o povo judeu, esse termo é resgatado em Apocalipse ao se referir a Roma. Porque a Babilônia é uma expressão, é um símbolo bíblico desse governo humano dirigido por Satanás. Então, se nós quisermos entender que existe uma nova mentalidade, primeiro eu preciso entender que existe uma velha mentalidade. Uma mentalidade quase tão antiga quanto a humanidade. Porque nós vemos a sua origem lá em Gênesis 3, quando Eva tem aquele encontro com a serpente. E naquela manipulação, na primeira vez em que a serpente disse, vai lá, faz nada, vai dar nada. Se te faz feliz, não tem problema. A Eva olhou para aquele fruto e a Bíblia diz que de repente o fruto ficou até mais bonito.
Porque é isso que Satanás faz. Às vezes você nem está com tanta vontade de pecar, irmão, mas ele chega, vai lá, dá nada não. Aí tu olha e de repente aquele pecado fica mais bonito, parece que começa a brilhar. Porque essa é a estratégia do mal sobre nós. E essa estratégia não muda. Ela muda a forma, mas a essência sempre é igual. Então, Adão e Eva, que eram por direito, nós vemos em Gênesis 2, os senhores dessa terra, os governantes do mundo, eles decidiram passar sua autoridade para a serpente. E numa tentativa de serem como Deus, na falsa promessa da serpente, que se comerem do fruto seriam como Deus, ao tentar serem independentes de Deus, se rebelaram e nos condenaram à morte. Se naquele momento eles não morreram fisicamente, eles nos condenaram a uma morte espiritual, desconectada do Pai, desconectada da fonte de amor, da fonte de bem, da fonte de luz. E a partir de então, aquele mundo em paz se tornou um mundo governado pelas trevas. Um mundo de dor, um mundo de sofrimento, um mundo de sacrifício. Um mundo sem Deus. Essa é a triste realidade da nossa história. Vivemos em um mundo de ilusão que prega muita liberdade. Liberdade para cá, liberdade para lá. Mas a verdade é que não existe liberdade, mas como Paulo fala, somos escravos do nosso pecado e dos desejos da nossa alma, de satisfazer do nosso próprio pensamento. Que liberdade há em viver no vício? Que liberdade há em viver debaixo de ideologias vazias que gastam a sua vida sem gerar nada? Para a nossa geração, isso fica às vezes menos perceptível dessa manipulação do mal para nós ocidentais. Mas nós começamos a perceber nas grandes ideologias humanistas que governam o nosso mundo. Ideologias que tentam dizer que nós mesmos somos a solução para os nossos problemas. Ideologias que dizem que você é o herói da sua vida. Mas aí eu te faço uma pergunta. Para pensar, quem foi a pessoa que mais te fez promessa e que mais te decepcionou? Provavelmente você vai achar ela olhando na selfie do teu celular ou no espelho da tua casa. Quantas vezes a gente não fala para nós mesmos, eu vou fazer isso, eu vou melhorar naquilo, e não consegue. Sabe por quê? Porque nós somos incapazes de nos salvar. Nós não temos essa capacidade. Porque o que nos aflige é muito maior do que nós. O pecado dentro de nós, ele nos escraviza, e escravo não se liberta sozinho. Escravo precisa ser liberto por alguém de fora. É por isso que vivemos num mundo de tanto desgosto, de tanta desilusão. Um tempo de tamanha tristeza, de tanto vazio e angústia. Tem uma frase de um livro que eu li. O nome do livro é O Resgate da Redenção, e os autores vão dizer, portanto, mesmo que uma pessoa jamais queira admitir diretamente na frente de quem quer que seja, nenhum de nós tem como escapar daquela sensação universal e subjacente de desgosto e decepção de todos os sentidos pela vida neste mundo. Por isso que o ser humano ele é tão reclamão. É da natureza humana reclamar. Repara como tu reclama muito fácil, mas agradece muito difícil. Porque murmurar, reclamar, faz parte desse desgosto pela vida que o pecado nos trouxe. Uma condenação gerada no Éden. Quando a fonte da nossa satisfação e paz foi tirada, ou melhor, nós tiramos da nossa vida, ao acharmos que sem ele seríamos melhores. E é isso que o mundo faz. Quando o mundo prega contra a nossa fé, não é porque eles têm raiva do sistema religioso, não. Eles têm raiva de Deus e do que Deus representa.
Porque eles querem acreditar que nós somos autossuficientes. Mas até onde isso nos trouxe hoje? Até onde a sua autocapacidade já te levou? Claro que você pode ser talentoso, realizar vários sonhos, mas te trouxe satisfação? É igual aquele sentimento, aquela coisa do gordo, né, com respeito ao meu time. Você tá aquele dia com aquela vontade de comer uma pizza. Aí você come a pizza. Aí depois vem aquela vontade, pô, podia ter um sorvete, né? Você nunca tá satisfeito. Nossa alma nunca se satisfaz. Porque ela foi criada para encontrar satisfação em algo eterno. Coisas passageiras não trazem satisfação. Mas o que esse mundo diz é: aproveite dos manjares. É como Daniel e seus amigos na Babilônia, comam da mesa do rei. Aproveitem, usufruem disso. É como a serpente chegando para Jesus em Mateus 4 no deserto. Usa o teu poder, usa a tua capacidade, transforma essa pedra em pão, satisfaça a sua necessidade. Usa os teus dons, usa o seu talento, usa o teu poder para se autossatisfazer. É isso que esse mundo de Satanás prega. E é essa a realidade que todos nós vivemos. Por isso o coração do homem é tão idólatra. Porque ele cria deuses à sua imagem, não porque ele quer adorar uma imagem, mas porque ele quer que aquela imagem realize a vontade dele. O homem é capaz de sacrificar muito, se for para satisfazer a própria vontade. Eu já vi muito na minha região, uma região muito idólatra, pessoas caminhando de muito longe nas estradas, na rua, para pagar uma promessa. Porque pensando que era uma troca com Deus, como um gênio da lâmpada, eu pago a promessa, é como esfregar a lâmpada, eu pago a promessa, ele me dá. Em busca de algo para satisfazer o próprio ego, para satisfazer os próprios anseios, para satisfazer a própria vontade, a própria cobiça. Essa é a velha natureza que rege o nosso mundo. Isso precisa ficar muito claro ao meu e ao seu coração. Porque só tem dois lados da moeda. E se quando nós falarmos de nova mentalidade, você perceber que você não está vivendo daquele jeito, então você está nesse outro time que a gente está falando agora. Esse time que vive com a velha mentalidade da serpente. Essa é a realidade dura da vida. Um mundo triste, um mundo de dor, um mundo de sofrimento, um mundo vazio. Essa é a realidade triste de Efésios, do versículo 1 ao versículo 3. Nós éramos filhos da ira de Deus, como também os demais. Porque é isso que abandonar a Deus gera. A sua ira. É isso que foi gerado em nós. Nós somos deixados de uma forma reprovável de pensar. Por termos negligenciado Deus, Deus simplesmente deixou a humanidade viver como queria. De um modo reprovável. Cheio de ódio, de vingança, de divisão, de idolatria. E eu te pergunto, você acha que vale a pena viver dessa maneira? Você acha que vale a pena viver nessa realidade? Você acha que vale a pena ter esse tipo de mente? E se na sua mente você respondeu que não, então eu tenho uma boa notícia. Efésios capítulo 2 não termina no verso 3, mas no verso 4 tem mais Deus. Deus interviu na história humana. Deus invadiu o sistema e destruiu ele por dentro. Na cruz do Calvário, Cristo fincou os pés na cabeça da serpente. Foi mordido no calcanhar, mas ao terceiro dia ressuscitou. Para que eu e você tivéssemos uma escolha. Para que eu e você tivéssemos uma oportunidade de viver de uma maneira diferente. Deus sempre teve um plano. Ele nunca foi surpreendido na história. Ele pode até dar liberdade para o cão brincar, mas é ele que segura a coleira e fala: eu sou o Senhor da história. E há 2000 anos atrás, ele cumpriu a promessa que ele fez no Éden. Vocês caíram, mas eu vou resgatá-los. Da semente da mulher virá aquele que irá vos resgatar. Ele veio. Ele viveu, ele foi homem como nós, ele encarnou, ele morreu, ele ressuscitou. E a sua vida é um testemunho vivo para nós de entendermos como viver debaixo da sua autoridade. Então, nesse entendimento, vamos ler mais uma vez
Filipenses 2, no verso 5, mas agora nós vamos decorrer os versículos 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, Paulo em Filipenses 2,5 fala: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Verso 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Essa é a nova mentalidade que nós estamos falando. A mente de Cristo. A mente de quem foi, como Paulo diz em Colossenses, transportado do reino de trevas para o reino de luz do teu Filho amado. A mentalidade de quem entendeu que o homem agora tem paz com Deus. Nós não precisamos mais ser filhos da ira. Nós podemos ser filhos de Deus. Mas se nós quisermos ser filhos de Deus, nós precisamos entender que ter a mente de Cristo, ter a mente de filho, é difícil. Vai doer, vai machucar. Você vai ter que tomar uma cruz para seguir Ele. Ter a mente de Cristo significa que se Adão, não tendo direito, tentou ser como Deus, Jesus, sendo Deus, se esvaziou da sua glória. Significa que você vai precisar renunciar. Renunciar a coisas que mesmo tendo direito de fazer, você vai renunciar por amor a Cristo. Renúncia, ela não é eu negar algo que eu não posso, que eu não tenho como, mas renunciar é renunciar algo que eu tenho direito, ou seja, é meu direito estar ali. Mas eu renuncio. Eu abdico por algo maior. Isso é renúncia. É como a história de dois irmãos que receberam do pai uma barra de chocolate cada um. O mais novo, empolgado, ele foi e comeu a barra rapidinho. O mais velho, mais astuto, guardou para depois. Chegou a janta, eles jantaram. Aí veio aquela hora da sobremesa. O mais velho estava com a barra dele intacta. O mais novo olhou com aquela cara de choro, de quem me dá um pouco. Aí o mais velho olha, você já comeu a sua. Mas em amor ele decide dividir o que era dele por direito com o irmão mais novo. Não porque o irmão mais novo merecia, mas porque ele amava. Então ele renunciou o que era dele de direito pelo irmão mais novo. Cristo fez isso por nós. O nosso mundo era herança de Adão. Mas Adão escolheu gastar a sua herança, assim como o filho pródigo que se perdeu. Mas Cristo Jesus, diferente do irmão mais velho do filho pródigo, ele agiu como o irmão mais velho da história que eu contei. Ele renunciou ao que era dele. Ele veio ao resgate do irmão e ainda decidiu dividir a herança dele conosco por toda a glória. É por isso que Paulo fala em Romanos 8, que nós somos co-herdeiros de tudo ao lado de Cristo Jesus. Mas assim como ele, nós precisamos aprender a renunciar. Porque o que Jesus fez é lindo para nós admirarmos, mas é muito difícil para nós vivermos. Quantas vezes você renuncia a favor de outra pessoa? Quantas vezes você já renunciou por Cristo? Quantas vezes você já gastou? Porque uma coisa é eu entregar o que sobra. Uma coisa é assim, não estou fazendo nada, eu vou na igreja. Não estou fazendo nada, eu vou ajudar o pessoal lá. Não estou fazendo nada, eu vou ligar para aquele irmão. Outra coisa é quando você está na correria, a famosa correria. E aí você decide parar a correria e falar, não, pera, eu vou gastar tempo com o pai. Não, pera, eu vou ligar para aquele meu irmão que está precisando de ajuda. Eu não tenho tempo, mas para ele eu vou arrumar tempo, porque eu vou renunciar por amor a ele. É aquela correria de falar, cara, domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Mas dormir eu durmo depois que eu morrer, eu vou gastar com Cristo. Eu vou renunciar. Isso é ter a mente de Cristo. Não é inventar desculpa, não é jogar pro outro, não é falar aquilo é com ele, porque é isso que Adão fez. Deus perguntou, Adão, o que você fez? Ele, não é comigo, é com a mulher que tu me deu. Mas Jesus olhou e falou, não é comigo, mas dá esse problema para mim que na cruz eu carrego.
É isso que significa seguir Jesus. Essa é a nova mente. Não é sobre você. É sobre Deus, é sobre o próximo. É isso que a cruz nos ensina. Mas Jesus é tão glorioso que ele renunciou, ele se esvaziou e ele se tornou servo, semelhante aos seres humanos. Ele se humilhou. Porque além de renunciar, Jesus foi humilde. E humildade, meus irmãos, não é sobre eu falar que eu não sou bom naquilo que eu sou bom, não é eu dizer que eu não tenho o que eu tenho. Humildade é sobre eu olhar meu irmão com um olhar de igualdade, independente do que eu tenho, independente do que ele tem. É olhar para o meu irmão com um olhar de amor. E como Paulo também diz antes do verso 5 de Filipenses, é olhar o meu irmão como se ele fosse superior a mim. É o que Jesus fala, vocês vão lavar os pés uns dos outros. Vocês vão servir uns aos outros. Ou seja, lavar os pés era coisa de escravo, era coisa de serviçal. Jesus pegou e lavou os pés dos discípulos para ensinar a mim e para você hoje, que tem serviços que talvez você considere desprezíveis, mas é isso que Jesus te chamou para fazer pela vida do próximo. Humildade é sobre tirar o olho do espelho e eu começar a olhar para onde Deus criou o olho para olhar, que é para o outro. Você já reparou que você não tem a capacidade de se olhar? Você só consegue saber, eu só vou saber de vocês se eu estou com a cara muito borrada de suor, se vocês me disserem, porque eu não tenho como me olhar. Quem inventou a selfie e o espelho foi o ser humano, não foi Deus. Porque Deus não nos criou para sermos independentes e arrogantes, Ele nos criou para sermos humildes e dependentes uns dos outros. É isso que Jesus fez. Ele foi humilde, sendo servo, servindo a minha e a sua vida. Mas eu só posso ser humilde se eu aprendo a renunciar. Porque humildade é sobre renunciar em amor pela vida do próximo. E eu só vou conseguir viver tudo se eu entender quem me manda viver tudo. Porque a Bíblia continua dizendo no texto que Jesus, ele renunciou à sua posição de Deus, ele se esvaziou, ele se tornou servo, semelhante à figura humana. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O terceiro, a marca que Jesus nos mostra sobre quem vive na nova mentalidade é a obediência. É a obediência ao Pai. Adão, tentando ser Deus, desobedeceu. Jesus, sendo Deus, se esvaziou e foi obediente ao Pai até a morte. Jesus obedeceu até quando passava necessidade no deserto, mas ele era obediente à direção do Pai. Você tem sido obediente ao que Deus tem te mandado fazer? Ah, Mateus, mas eu não sei o que Deus quer que eu faça. Então lê a Bíblia que você descobre. Não tem segredo, irmão. Deus foi tão bom com a gente que Ele deixou a revelação pronta. Não precisa de um guru, não precisa de uma visão. Você precisa ler a Bíblia. E aí quando você lê ela, você entende. Ah, então é isso que eu tenho que fazer. É desse jeito que eu tenho que ser. Ah, eu preciso perdoar. Ah, não, eu não posso olhar e cobiçar. Ah, não, eu preciso vigiar. Ah, não, eu preciso orar. Por quê? Porque tu está lendo Bíblia. Aí lendo Bíblia você descobre. Porque é só debaixo da obediência de Deus que nós vamos poder viver plenamente tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque a nossa autossuficiência é o que nos leva à condenação, porque enganoso é o coração humano. Então, como filhos obedientes, nós seguimos a direção do Pai para o caminho certo. Eu me lembro quando eu tinha 13 anos de idade, ali no começo da adolescência, meus pais queriam muito que eu fizesse um colégio técnico que tinha na nossa cidade, tem até hoje. Um colégio técnico muito bom, ele é vinculado à Unesp, a Universidade Estadual Paulista. E tinha uma prova, o famoso vestibulinho, a gente chamava lá. E eu precisava estudar, então eles pegaram no meu pé para eu estudar para passar naquela prova. Na época eu não queria, mas em obediência, obrigado também, eu estudei. Me colocaram num cursinho, eu tinha que estudar. Resultado, graças a Deus eu passei. E é graças àquele técnico que eu fiz, que eu passei na prova com 13 anos, que eu tinha o curso técnico para passar no concurso da aeronáutica já aos 17 e hoje com 25 eu estou aqui. Porque lá atrás eu fui obediente ao que meus pais me mandaram e hoje adulto eu colho os frutos da minha obediência lá. Porque como adolescente eu não tinha discernimento do que era bom ou não para a minha vida. Mas eles tinham. Da mesma forma é a nossa relação com Deus.
É enganoso achar que você sabe o melhor caminho. Se você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Tu não sabe nem o que você vai comer depois do culto. Já fica a dica, vai comer pastel, que a gente vai vender. Agora você sabe. Mas a gente não sabe nada. E quer ser arrogante de se autocontrolar. E aí o Senhor, que é governante da história, que é o nosso Criador, que para Ele o presente, o passado e o futuro é uma coisa só, aí não. Aí Ele a gente não quer confiar. A gente confia no Uber que vai chegar no destino. Mas não confia em Deus, que criou todas as coisas e que é eterno. Se quisermos viver o que Deus tem, nós precisamos ser obedientes. E essa obediência, ela nos leva para um lugar de honra com Deus. Assim como Cristo teve um nome exaltado acima de todas as coisas, Deus nos dá a promessa que aqueles que perseverarem herdarão a coroa da justiça. Aqueles que perseverarem serão cordeiros com Cristo Jesus de tudo. Aqueles que perseverarem viverão na nova Jerusalém na glória, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Aqueles que perseverarem terão o nome escrito do livro da vida e nada vai poder tirar de lá. Porque nada nos afasta de Deus. Assim como Cristo foi enaltecido após a sua morte e ressurreição, nós temos a promessa de Deus, que nós também receberemos muito de Deus, se vivermos em obediência. Mas o que o final do texto que lemos nos mostra sobre a glorificação de Cristo não é apenas uma promessa futura do que nós receberemos de Deus, mas é a convicção de que seguir a Cristo Jesus, estar debaixo da nova mentalidade, da direção dele, é estar debaixo de um Senhor muito maior do que o Senhor que rege esse mundo. Porque se Satanás teve legalidade para viver no mundo dos homens, nesse mundo material, finito e terreno que um dia vai passar, Cristo Jesus é o Senhor de tudo que existe no céu, debaixo do céu, na terra, no presente, no passado, no futuro, principados e potestades, todos estão debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Então, quando estamos em Cristo Jesus, nós estamos debaixo do Rei soberano sobre tudo, e nada pode nos tocar, nada pode nos afastar do seu amor, porque não existe autoridade maior do que a de Cristo Jesus. Por vezes parece que o mal é muito poderoso, parece que o mal tem muita condição de nos vencer, mas é porque eu e você somos pequenos. Mas quando estamos em Cristo, nós estamos debaixo de um Senhor que é muito maior. Ele pode até deixar você perder uma batalha, ele pode até deixar o mal vencer hoje, mas a derrota já está decretada, ela foi decretada na cruz. E Apocalipse nós temos a revelação, a nossa esperança de que Cristo Jesus venceu o mal e que é apenas questão de tempo para que isso seja consumado. Quando estamos em Cristo Jesus, nós estamos debaixo dessa autoridade. E eu te pergunto, você acredita que vale a pena viver nessa mentalidade? Você acha que vale a pena viver debaixo da nova mentalidade? Então, por que talvez você até hoje não está vivendo? Aí você vai falar, Mateus, eu estou na igreja, eu não estou, eu estou aqui. É porque eu sigo Jesus. Será? Jesus disse que ia ter muita gente nessa condição que ele nem conhecia. Quer ver? Põe pra gente, Micaías, Mateus 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Aí pula pro 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Verso 22. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Anota essa frase. Seu ministério não é o validador da sua nova natureza. Seu talento não te garante no céu. Você está aqui pregando, cantando, servindo, não é um validador de que você nasceu de novo. Talvez você seja muito talentoso. Talvez você tenha aprendido todos os proformes
É muito comum a gente ver que tem aqueles pregadores, tem toda aquela técnica, aquele jeito, aquele cantor que ele sabe fazer o povo pular. Mas ele não sabe conduzir até Deus porque ele não tem Deus. Tem muito pregador que Deus até usa. Por quê? Deus usou uma jumenta? Não vai usar um falso profeta? Mas não significa que ele está em Deus. Porque é muito fácil dizer que usando o meu talento eu sou fiel a Deus. Mas é a transformação do seu caráter que mostra se você está em Deus. É o fruto do Espírito gerado na sua vida. Tem muita gente que fala, eu sou de Jesus. Mas não lê a Bíblia que Jesus deixou para ler. Como é que você fala que se conhece alguém, que ama alguém, que deixou uma carta de amor, que deixou um livro de revelação, e você não lê? Mas é difícil ler a Bíblia, irmão. É difícil seguir Jesus. Ele morreu numa cruz. Você acha que vai ser fácil para mim e para você? Ele que era Deus, chorou. Pediu para Deus afastar dele o cálice. Aí você acha que você, o último biscoito do pacote, vai ser fácil seguir Jesus. Aí vai ser legal, vou fazer o que é divertido. Se Jesus hoje te pedisse o seu ministério, o seu talento, você entregava? Se hoje o seu líder, o seu pastor, ou na sua vida, não te der a oportunidade que você quer, você continua congregando? Nós sabemos, irmãos, de quantos irmãos, novo, velho, antigo, novo, que se não tiver um carguinho, não tiver uma oportunidade, ele não aparece. Tem aquele jovem que é assim, só aparece se for cantar, se não cantar não vai. Só aparece se for dar uma saudação, senão não aparece. Aí tu quer dizer para mim que tu vive na nova mentalidade? Porque é muito legal, irmão, estarmos aqui para aparecer, como Jesus falou dos fariseus. Quem aparece em público já está recebendo a sua recompensa. A fidelidade a gente vê na hora que ninguém está vendo. É na hora que a igreja precisa, que o líder precisa de alguém para ajudar a arrumar a decoração, para limpar a igreja, acordar domingo de manhã. Já fica o convite para os jovens, hein? Amanhã o café é nosso, a gente precisa de ajuda. É a tua hora de provar. Agora é a hora da verdade. Já vou esperar os voluntários no final do culto. Cortar pão, passar manteiga, fazer Toddy. Amanhã vamos dar um descanso pro tio Herta e tia Anz. Merece, dormir um pouquinho. Glória a Deus. Mas nova mentalidade, meus irmãos, é isso. Ela se prova nas pequenas coisas, não é nas coisas miraculosas. São nas pequenas demonstrações que o seu caráter foi transformado. Não que você é talentoso. É como o pastor Jonas Madureira traz o seu livro O Custo do Discipulado. Ele nos lembra que com Jesus, às vezes, tinham multidões, mas tinham poucos discípulos. Na hora do vamos ver que o bicho pegou, não ficou ninguém. Aí depois ele ressuscitou, ele apareceu ainda, ressurreto, mas ainda assim em Atos 2 só tinha 120. Mas Jesus não pregou para milhares? Porque muitos são as multidões, poucos são os discípulos. E a verdade é que vivemos num tempo de muitas multidões enchendo nossos templos. Mas Jesus disse, o caminho é estreito, a porta é estreita. Não é porque os nossos templos estão cheios que tem muito discípulo. Não é porque tu vai num culto domingo que tu é discípulo. Porque o discípulo fala sobre relacionamento, fala sobre intimidade, fala sobre mudança de caráter, fala sobre novo nascimento, uma nova mentalidade. Mas tem muita gente que é ovelha com pele de lobo. Ou seja, ele é um lobo, vive na velha mentalidade. A velha mentalidade é o quê? É sobre mim, então eu quero te usar, eu quero usar o reino de Deus para minha glória. Eu quero aparecer. Não deu certo de eu virar um cantor famoso, eu vou para a igreja. Aí lá eu viro. Lá eu tenho meu status. Lá na igreja eu sou alguém. E aí você percebe que continua com a velha mentalidade. Que é tudo sobre você mesmo. Não é o sobre você que é Deus, é sobre você, eu e você. É assim que tem muita gente vivendo. Muitos outros vivem uma fé medíocre. Ele quer assim, eu quero o céu. Mas esse negócio de renunciar. Vou no culto domingo, sigo aquelas regrinhas lá que o pessoal fala, não posso beber, não posso fumar, não posso fazer isso, aquilo, outro. Hoje em dia as regrinhas vão atualizando.
Antigamente tatuagem estava no rolo, tirando. Mas é seguir as regrinhas para eu ir para o céu. Não é sobre Deus. É sobre eu. Por quê? Porque eu não quero ir para o inferno. Quem quer ir para o inferno? Ninguém quer. Eu quero a vida de conforto. Então eu quero curtir na terra e curtir na eternidade. Então eu vou eu vou no limite. É aquele famoso problema que você vê no Instagram o tempo todo. Todo pastor, teólogo que abre caixinha de perguntas, tem as perguntas. Isso é pecado ou não é? Por quê? Porque o cidadão assim, ele quer ficar na linha, ele está no limite. Ele não quer viver uma transformação, ele não quer renunciar. Não, ele quer curtir o máximo que dá e ganhar o céu. É o lance da promessa. Eu vou pagar um precinho aqui, mas vou ganhar isso aqui. Porque é tudo sobre você. Mas, se eu te contar, se ainda não te contaram, o evangelho é sobre perder. Jesus disse, quem quiser ganhar a vida, vai perder. Mas quem perder a vida aqui, esse vai ganhar eternamente. Essa é a mensagem da cruz. Então eu te pergunto, qual é a sua mentalidade? Será que você tem usado seu dom, seu ministério para se promover? Será que você serve as pessoas com a mesma vontade que você prega, canta, lidera? Será que você tem a mesma energia para estar numa posição de destaque, para estar no bastidor? Será que você se sacrifica? Toma sua cruz diariamente? Nega a si mesmo para seguir Jesus? Seja num devocional, seja numa busca, num lugar de relacionamento. Porque o devocional com Deus, a vida de intimidade diária é isso, é renunciar eu. É renunciar aquele tempo que eu ia assistir um filme, assistir minha série da Netflix, vou ter tempo com o pai. É renunciar aquela hora que eu queria ter, às vezes, um tempo com a minha família e falar, vou ter que segurar aqui porque eu vou ter tempo com o pai. É sobre esse lugar de intimidade. Isso é a vida na nova mentalidade. Não é uma casca. Porque a casca é o que os fariseus tinham. É uma mudança interior. Mesmo que a sua casca seja feinha. Mas o que importa para Cristo é a sua mudança por dentro. Seguir Jesus dói, te faz perder. Mas vale a pena. Acredite em mim que vale a pena. É como o pastor Iago Martins disse na pregação do Comep em 2018. Eu não estava aqui, assistindo no YouTube. Mas ele nos traz à memória o entendimento de que uma verdadeira mensagem satânica não é sobre bodes, não é sobre pentagrama, mas é como Jesus fala para Pedro em Mateus 16. Quando Pedro diz, não, para a cruz o Senhor não vai. Ele diz, aparta-vos de mim, Satanás. Eu não tenho parte contigo. Porque um evangelho sem cruz é uma mensagem satânica. Uma vida com Deus que não te leva a sacrificar não é uma vida com Deus. Tu ainda está na velha mentalidade. Tu ainda está jogando com a concorrência. O quanto será que você tem realmente sacrificado? Porque sabe qual é o problema da gente que é jovem? Jovem gosta de movimento. Então às vezes o movimento dos crentes é legal. É animado, tô na igreja, participo de um rolê, né? Igual a gente teve o Comepão há 2 semanas atrás, tava doidão, Fernandinho! Só que aí, tempo passa, empolgação passa, o movimento acaba, e é tu na sua casa sozinho. E aí? Quem que você é? Aí é você naquele teu namoro, sozinho com a tua namorada por aí. E aí? Quem que você é nessa hora? Aí é você no Instagram, quando o contatinho manda mensagem. E aí? Quem que é você nessa hora? Porque ser crente aqui é tudo fácil. Difícil é na hora do vamos ver. Ser crente domingo é de boa. Se fosse assim, aí todo mundo era crente. Difícil é na segunda-feira, na terça, na quarta. Difícil é quando tu é confrontado pela tua fé. Porque viver com Cristo vai te fazer ser perseguido. Ele foi. Por que a gente não vai ser? Se nós estamos num momento em que existe uma mentalidade do mal sobre o mundo, que governa tudo, e nós carregamos uma mentalidade diferente, você acha que acontece o quê? Eles gostam? É igual a cena que a gente viu do filme. Lembra deles ofendendo aquela imagem no telão? Se você ler o final dos evangelhos, você vai ver uma cena muito parecida. Em vez de telão, era o nosso Senhor numa cruz. E várias pessoas xingando, hostilizando ele. Porque ele carregava uma mente diferente, que a sociedade governada pelo mal não queria. É assim que vai ser a nossa vida. Perseguição não gera fidelidade. Isso é uma mentira.
uma ilusão. Porque sem fidelidade não existe perseguição. Agora, fidelidade com Deus gera perseguição. Ser fiel a Deus nos faz ser perseguido. Isso não só o Mateus está dizendo, não. É Jesus que falou. Vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha. Então, talvez se a tua vida está muito confortável, pode ser um indicativo de que você ainda vive na velha mentalidade. Mas então você me pergunta, tá bom, Mateus, eu entendi. Eu sou um miserável, eu não mudei, eu não nasci de novo. O que eu tenho que fazer? Agora chegamos na parte boa. É isso que é o Evangelho, é as boas novas. É entender que Cristo, com a sua graça, está aqui para alcançar a tua vida. Se você está aqui nessa noite, Deus tem algo para realizar na sua vida essa noite. Você não está aqui por acaso, mas Cristo tem muito a entregar sobre a tua vida. E se nós quisermos viver a nova mentalidade, Pedro deixa isso muito claro em Atos, e a gente não precisa ler esse texto agora, você lê em casa. Atos, capítulo 2 inteiro. O Espírito Santo desce, é o dia de Pentecoste, é o poder, é o mistério, um negócio bom. Aí eles começam a falar em outras línguas, idioma, e o Espírito descendo. Aí o pessoal olha para eles e fala, nossa, que maneiro, o que a gente faz? E aí Pedro começa a pregar, e Pedro prega um sermão, e aí todo mundo está quebrantado. E agora, Pedro, o que a gente faz para viver isso? Aí Pedro, é muito simples. Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo a quem nós pregamos, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não existe vida com Deus sem arrependimento. E a marca do arrependimento na nossa vida visível, a declaração pública de fé, é o batismo. Não dá para eu dizer que vivo a nova mentalidade e não fui batizado. Não dá para eu achar que eu sigo Jesus e tudo mais, eu não sou batizado, eu não vivo o que o próprio Cristo fez. Ele se deixou ser batizado para nos trazer o símbolo do que ele estava realizando. O batismo não é apenas algo inventado por nós, mas é algo que Jesus deixou sobre a nossa vida para dizer, eu estou declarando publicamente que eu me arrependo e que eu quero viver uma nova vida. O meu eu morre quando eu mergulho, o meu novo eu nasce quando eu saio das águas. É nascer de novo da água e do Espírito. Porque é um símbolo que tem muito poder sobre a nossa vida. Cristo nos chama a um lugar de arrependimento, a um lugar de quebrantamento. Nós somos chamados para sermos filhos da luz e não das trevas. Então, se nós quisermos viver como filhos da luz, precisamos seguir o exemplo de Cristo Jesus. Precisamos buscar a direção do Espírito Santo sobre nós. Precisamos buscar na palavra de Deus o que nós temos que fazer. Qual é a revelação? Porque a palavra de Deus, que tem capacidade de discernir entre corpo e alma, ela é uma espada penetrante que nos rasga, que nos transforma, que nos constrange. É a palavra de Deus, como João fala no capítulo 1 do seu Evangelho, a própria palavra é a expressão visível do Cristo. O Cristo que era a própria palavra de Deus e que se fez carne, é o Cristo que se revela por meio da Escritura. Porque é a palavra de Deus. Se eu quero viver uma nova mentalidade, eu preciso ter intimidade com aquele que é a fonte dessa mentalidade. E aí é o que Jesus fala em Mateus 6. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. Entra num lugar de oração. Entra num lugar de jejum. Porque o jejum é algo visível que eu faço para dizer para o meu corpo, para a minha mente, eu estou renunciando à comida em amor a Cristo Jesus. Assim como eu renunciei à minha vida por Ele. Viver essa nova mentalidade é clamar, pedindo que o Espírito Santo encha a tua vida, como Paulo fala em Efésios 5, enchei-vos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos aperfeiçoa de glória em glória, dia após dia, na imagem do Filho de Deus. Então busca o Espírito, busca em oração, busca com jejum, busca na palavra, busca na comunhão do corpo, porque Jesus também disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. O corpo de Cristo, a igreja, é a expressão visível
de Deus na terra. Existe o reino de Deus que invadiu a realidade em Cristo Jesus. Esse reino continua invadindo a realidade onde eu e você chegamos, porque a igreja de Cristo é a parte visível do reino invisível de Deus na terra. Nós somos quem Ele escolheu para representarmos Ele no mundo material. Nós somos as mãos de Deus para tocar as pessoas. Nós somos as cartas vivas de Deus para tocar a vida das pessoas. Isso é a igreja. E Cristo se revela nela. Não dá para você viver a nova mentalidade sem congregar, sem ser discipulado. Porque como Jesus disse, vão e façam discípulos, porque é caminhando com alguém que está cheio de Jesus que eu começo a entender como Jesus vive. Eu amadureço andando com quem está mais maduro comigo. Sabe por que a nossa geração é tão imatura? Existem estudos, tá? Não é só o Mateus não. Tá lá, a geração Z é considerada a geração mais imatura da história. Está demorando mais para amadurecer. Porque com o advento das redes sociais do mundo moderno, a gente acha que é tão autossuficiente, que o nosso pai careta não entende nada, que a nossa mãe careta não entende nada, que o nosso irmão mais velho não entende nada, e eu sei de tudo, e a gente consegue cometer erros que antigamente um cara de 19 anos não fazia, que um adolescente antigo não fazia, mas que eu e você continuamos cometendo. Por quê? Porque a gente é tão alto de si, que não percebe que tem pessoas que já viveram o que nós estamos vivendo, que podem nos ensinar a não cometer os erros que a gente quer cometer. Isso é comunhão do corpo. Isso é o congregar. É nisso que Cristo se revela. Não existe fé sozinha. Volto à frase que eu disse. O reino de Deus é um reino de amigos. É um reino de relacionamentos. Quantas vezes Deus teve graça na minha vida, principalmente desde que eu cheguei em Anápolis. Eu não conhecia ninguém, eu estava conversando com o irmão Gilmar, pai da Manu, agora há pouco. Eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, eu nunca tinha vindo aqui, eu não falava uai, eu não gostava de pamonha, e cheguei no Goiás. E agora, eu lembro de um dia quando eu cheguei, e a cena era essa, eu estava na Praça Bom Jesus, no centro da cidade, sentei no banco e comecei a chorar. Foi a hora que meu pai foi embora, ele veio comigo, ele foi embora, eu falei, caramba, eu estou a 1.200 quilômetros de distância de casa, eu não conheço ninguém, eu não conheço nada, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não era meu plano de vida vir morar aqui, e agora o que eu faço? Mas a graça de Deus atuou na minha vida em cada detalhe. Ele enviou pessoas, e hoje eu tenho o privilégio de saber que eu tenho uma família aqui maior do que a minha família na minha terra natal. Eu tenho mais amigos aqui do que se eu voltasse hoje para São Paulo. Voltar para lá hoje é começar a vida do zero. Aqui Deus me deu uma família, aqui Deus me deu relacionamentos, aqui Deus me deu um ministério. Coisas que eu não sonhava quando eu cheguei aqui. É isso que Deus entrega quando nós estamos dispostos a entender que nós precisamos viver a comunhão do corpo. Porque é na comunhão do corpo de Cristo que Ele se revela, que o cuidado dEle se revela para nós. Então hoje eu quero te convidar a viver essa nova mentalidade. Porque vale muito a pena. Mas é difícil. Vai doer demais. E tu precisa se sacrificar. Tu precisa entregar. Existe uma velha mentalidade que governa o mundo. Cristo Jesus deu a oportunidade para mim e para você na cruz do Calvário de vivermos debaixo de uma nova mentalidade. Então no mundo nós vivemos uma guerra de mentes. Como eu perguntei, qual é o caminho que você escolheu? Porque só tem dois. Ou é o velho ou é o novo. Ou é o da serpente ou é o de Cristo. Não tem terceira via. Não tem muro. O pessoal de Laodiceia tentou ficar no muro. Aí Jesus falou para ele, sai daí que eu vou vomitar. Sai daí que vocês estão do outro lado do time. Estão com a concorrência. Volta para cá, se arrepende, porque desse lado aí vocês vão perder. Então hoje ele quer te chamar para escolher o teu lado. E para isso, como nós falamos, tu precisa buscar do Espírito Santo. Tu precisa buscar a palavra. Tu precisa viver na comunhão do corpo. Tu precisa viver uma vida de entrega e devoção. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero chamar os meninos da Zion para se posicionarem.